Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. E também para você que está no YouTube, no nosso canal também, na TV Amazônia, seja bem-vindo. E hoje o programa especial do Dia das Mães, estamos na semana do Dia das Mães e temos uma convidada muito especial que é mãe de muitas pessoas aqui em Santarém atualmente, embora ela seja muito jovem. E o Adilson... sempre ele que faz a apresentação. Quando eu não permito, ele ao vivo chama atenção, briga. Para não ter esse constrangimento, por favor, apresente a nossa convidada. A nossa convidada, sinceramente, é uma pessoa do mais alto patamar aqui em Santarém. Filha é prata da casa, passou um tempo fora, voltou e tem feito um trabalho maravilhoso juntamente com seu esposo na Paz Church Santarém. É a nossa 01, a nossa mãe 01, é a pastora Miriam Almeida. Bem-vinda, pastora. Amém, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria realmente, desafiador, né? Eu sempre estava na frente das câmeras e tal. Eu estava falando com a Adilson antes de começar, né, que ele até falou assim, mas nem parece que a senhora... A senhora disfarça bem, né? Mas eu sempre fico muito tensa, né? Com câmeras e filmagens e tal. Mas é uma alegria realmente poder ter esse momento aqui. Mas a pastora tira de letra, né? Com certeza, ninguém... Exclusivo. A pastora Miriam é uma ótima comunicadora. É verdade. É interessante Amém. que a gente gravava coisas com ela lá em Macapá, desde Macapá, e normalmente tinha muito poucas coisas para editar, e ela não precisava repetir muito. Até o programa, né? Inclusive é uma que a gente vai ver se a gente resolve aqui ao vivo isso, né? Porque em 2019, quando a gente assumiu, que a gente veio para cá e assumimos a TV Amazônia, a pastora já entrou no nosso novo plano de programação e tinha um programa que tinha muita audiência, que é Sou Filha, né? Aí entrou a pandemia, várias questões, a gente parou e o pessoal está pedindo para retornar. Então, você que está nos assistindo pelo YouTube, coloca nos comentários se você quer que a pastora retorne com o programa Sou Filha, porque a gente está na expectativa de voltar. Mas a pastora realmente é uma ótima comunicadora. Obrigada. Hashtag volta sou filha. Coloque aí. Vamos movimentar. Vamos ver. Movimentar. Vamos colocar no Instagram da TV Amazônia esse pedido aí. É verdade. Aí, vamos colocar. O povo vai... Sem pressão, tá, pastora? Só pressão, o início do programa já tá assim, né? Nenhuma pressão, né? Não, é porque o pessoal quer realmente... E eu tenho falado isso com o pastor Luiz, né? O pastor está ali nos bastidores. E a pastora Miriam, que para a igreja, para a nossa comunidade e sociedade santarena, através da TV, é muito importante ter a presença deles na tela, né, aparecendo. Eu sei que eles são super ocupados, por isso se torna difícil, mas a gente vai dar um jeito. O Mário Cleves está aí, doido para gravar coisa com... Se vamos gravar o Mário Cleves, oi? Bora? Agora, que horas? Já pegou o celular? Já está pronto, né? Mas, pastora, eu sei que, assim, eu hesitei em falar filha de Santarém, porque, na verdade, a senhora não nasceu em Santarém, né? Sim. A senhora é da onde? Eu vim para Santarém 9 anos de idade, mas sou de Itaituba. Pará, né? Também Pará bem aqui também. pertinho. A senhora falou que... Eu lembro que no acampamento a senhora falou da Transamazônica. Sim, Os meus pais vieram para Santarém numa época que o governo daquela época, federal, né, estava povoando aqui a Amazônia, né, trazendo nordestinos para a Amazônia, e vinham pela Transamazônica, naqueles pau de arara, né? Então foi nesse momento aí que os meus pais, os meus avós, tios vieram para Itaituba, na verdade para
uma parte ali da Transamazônica próxima a Itaituba, né? Quilômetro 60, por ali. E foi lá que eu nasci. E bem novinha fui para Itaituba. Depois, com 9 anos, vim para Santarém e fiquei aqui até, né? Casei, tive minhas filhas aqui, ministério, começamos tudo aqui. E em 2006, nós fomos para Macapá, ficamos lá em Macapá, né? Foi um período de muito desafio, mas muito, muito maravilhoso na nossa vida, de crescimento no nosso ministério. E ficamos lá até 2018, né? Quando nós voltamos. Então, ficamos 12 anos lá em Macapá, né? Foi um tempo muito gostoso e estamos aqui, então, nesses anos de volta, né? Já que, mas sim, sou daqui da região, mais especificamente de Itaituba, daquela cidade tão preciosa, né? Pertinho. Pastor, o programa hoje é para a gente falar mais assim, sobre o Dia das Mães, né? Sim. E queria que a senhora falasse um pouco. A senhora foi mãe muito jovem, né? Sim. Como é que foi essa... tudo na vida da senhora começou muito cedo, né? Inclusive verdade. a maternidade. Como é que para uma jovem, não sei, a senhora tinha 19 anos, 20 anos, como foi mãe? 20 anos, quando me tornei Qual é, mãe. assim, qual a lembrança que a senhora tem dessas sensações de ser tão jovem, casou jovem, já teve a Priscila bem cedinho também, né, bem rápido. A senhora deve entender muito a situação também das meninas desse período, Sim. até nos dias atuais. Verdade. Nossa primeira filha não foi uma coisa que nós planejamos, assim. Hoje é muito comum. Eu vejo isso na minha filha hoje, a Priscila, né? Ela já tem 2 filhos. E ela planeja até o mês que vai nascer, né? Tudo certinho, já está planejando o próximo. Conosco não foi assim por falta de conhecimento, maturidade, né? Faltava. Então, eu casei e eu tinha 19 anos, né, quando casei, e eu acho que na primeira semana eu já engravidei. Antes de completar os 10 meses de casada, eu já estava grávida. A Pri já tinha nascido, né? Antes de completar um mês eu engravidei, e antes de completar os 10 meses ela já tinha nascido. Eu até comecei a usar o anticoncepcional, mas eu sentia náuseas e tal. Falei, eu vou parar e depois no próximo mês eu começo de novo, né? E eu não imaginava. Eu não imaginava que era tão fácil, né? Engravidar assim, não. Como diz, e foi, né? Como diz ali, só do triste, pastor. Eu sempre brinco, né? A minha família é de muitos filhos, todos, né? Os meus irmãos. E da família do Luiz também, né? Muita fertilidade um povo junto. muito. Então não tinha como fugir disso, né? Então foi muito rápido. E muito desafiador aquele primeiro momento, assim. Até ficar no início, quando alguém falou assim, eu comecei a sentir náuseas e passando mal, e falando com uma tia minha, eu lembro do momento, assim. Mas nunca passava na minha mente que eu estava grávida. E ela falou, você está bem? Eu falei, não, estou meio enjoada, eu não sei o que é. Aí ela fez assim. Aí ela falou assim, Miriam, você não está grávida? Eu falei, não, tia, não tenho, acho que não. Aí fiquei e fui, né, fazer o teste, realmente eu estava grávida. Então foi um susto, porque eu não estava com nem um mês de casada, né, quando eu descobri que estava grávida. E até muita gente achou que eu tinha casado grávida, que a barriga já começou a crescer, né? Mas, graças a Deus, foi tranquilo, assim, numa gravidez saudável, com seus momentos difíceis, né? Que a gravidez naturalmente já tem, né? De enjoo, de tal. E hoje eu entendo muitas meninas, eu acho que quando você engravida, mas eu estava num aconchego, né, digamos assim, do meu lar, já casada, né? Então isso fez com que fosse tranquilo, mesmo com todos os desafios da maternidade, porque eu vejo que muita gente romantiza muito a maternidade e é algo muito incrível, né? A maternidade, o fato de você gerar um bebê dentro de você é um milagre de Deus, realmente não tem como dizer que não é, né? A maternidade é algo muito lindo, muito precioso, mas não é essa coisa romântica, né? Que as pessoas colocam e pintam um quadro, né? Que é tudo muito gostoso, muito lindo, é maravilhoso. E não é. A gravidez em si é um grande desafio, são muitas mudanças, né?
principalmente quando você é muito jovem, seu corpo muda completamente, os seus sonhos, muitas vezes, seus propósitos de vida, toda a sua rotina, você acaba tendo que se adequar a um novo estilo de vida, aonde você vai priorizar, né, aquele novo serzinho, né, que Deus está te dando, e é muito desafiador, né? Então, eu acho que quando você decide, e tem como, né, você hoje planejar para ter uma gravidez mais tarde, né, lá depois dos 25, 28, 30 anos, com mais maturidade, com mais... Eu acho que é muito melhor, na minha opinião, né? É muito melhor porque você vai ter essa sabedoria, essa maturidade para você... até o teu emocional, eu acredito, depende, né? Tem gente que nunca pode ter a idade que foi, não amadurece, né? Infelizmente. Mas no normal, no geral, quando você vai envelhecendo, você vai tendo mais maturidade, né? Para cuidar, para assumir esse lado de mãe, né? Que é algo realmente muito lindo, muito sublime, muito especial. É um momento maravilhoso na vida de qualquer mulher, mas é muito difícil em certos aspectos, né? Realmente te leva a você buscar uma força que vem de Deus, uma graça, todo o processo, né? A gravidez, o parto, o pós-parto, que eu acho que para mim é a fase mais difícil, né? É aquele logo depois do parto, né? Que você tem aquele serzinho, né? Eu lembro quando nos 2 partos, né? Eu acho tão incrível isso, que toda mãe ela lembra de todos os partos, né? Pode ter 10 filhos, ela lembra a hora, como foi. O pai nem tanto, né? Esquece, confunde um pouco. Mas a mãe, ela lembra, né? Como foi, todos os detalhes, né? Eu lembro especificamente do momento que eu peguei a Pri, do momento que eu peguei a Ana pela primeira vez, né? No colo. E a Pri foi assim, geralmente dizem, né? No meu caso, confirmo isso. O primeiro parto foi bem mais difícil. Eu tive 2 partos normais, né? Que hoje a gente sabe tem o parto natural, né? Que é aquele sem nenhuma intervenção médica nem nada, né? Que a mulher vai lá, tipo as índias, né? E vão lá e tem os filhos sozinhos. Né? E já tem muitas mulheres optando por esse parto natural hoje em dia, né? Que vai lá e ela tem sozinha, sem intervenção de ninguém, sem ajuda. Mas o meu foi o normal, que você tem no hospital, com a ajuda de enfermeiros, de médicos. Se tiver necessidade de alguma intervenção, tem alguém ali, né? E logo quando a Pri nasceu, ela não respirou, então isso já foi assim. Depois de todo o processo do parto, fiquei 3 dias, né, no processo, né, com as contrações e tal. E quando ela nasceu, ela foi logo levada para o oxigênio. Eu lembro, assim, na minha mente, as perninhas dela balançando e a enfermeira levando ela. Foi a primeira vista que eu tive da Pri quando nasceu, né? Cada mãe tem as suas experiências, né, dos seus filhos. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? E levaram ela e por horas, né, eu não pude ver a Pri. E aí só perguntava e naquela época, assim, hoje eu creio que está melhor, né? Mas era um tratamento meio desumano até nos hospitais, né? Com as mães, a gente não tinha informação de nada, não tinha, o pai não podia participar. Hoje é muito comum o pai estar presente, né? Nos partos. Então, hoje é lei também, né? Hoje é lei. Você é lei, né? Isso. Que bom. Eu poderia ter entrado, mas eu preferi não. Preferiu não. Falei, mas aí, entre cuidar da Regina e cuidar de mim, é melhor cuidar dela. Eu gravei. Tem muitos pais que não podem, né? Porque tem uns que até desmaiam, né? Aí, é um momento muito forte, né? Não é para qualquer um, não. Eu me aguentei. O pessoal achava que eu ia desmaiar, mas eu aguentei. Você quer, pastor? O pastor Luiz, pessoal, o pastor Luiz está ali, então de vez em quando a gente vai falar com ele, porque só me observando. Tá fazendo parte aí mesmo nos bastidores. A gente está compartilhando aqui as coisas da mesa. Legal. Então eu lembro desse momento assim, muito forte, né? A enfermeira levando a Pri e eu sem
sem informação nenhuma de o que tinha acontecido e tal. E aí fui pro leito lá, pro quarto onde estavam todas as outras mães, né, que tinham acabado de dar luz. Fiquei lá por horas, né? E eu perguntava, e aí, vou ver. E quando a Pri veio, né? A primeira vez que eu vi, depois de horas, né? Eu lembro assim, meu Deus, é uma sensação. Eu acho que vocês já são pais também, né? Vocês já experimentaram isso, né? Mas eu acho que é diferente para a mãe, né? Não sei. Para mim foi uma coisa assim. É. E eu lembro quando eu peguei a Pri no colo, eu fiquei, meu Deus, saiu de mim. Como que pode, né? Apesar que era a cara do pai, né? A Pri era muito parecida com o pai dela quando bebê. Muito parecido. O formato do rosto, dos olhos, tudo. Tipo o Joezinho. Muito, muito. Tipo o nosso netinho agora, né? O Joey. Então, é uma sensação assim, não tem palavras para descrever, né, o que é ser mãe. Da mesma forma a Ana, né? Só que, como eu falei, todo parto é diferente um do outro, né? Então, a Ana, foram poucas horas o processo, né, de contrações e tal, foi muito rápido. E de manhã eu acordei e falei, amor, é hoje, é agora, vamos. E foi também parto normal, graças a Deus, né? Eu tive essa graça, né, de poder ter conseguido ter as duas parto normal. E foi muito rápido, e a Ana já nasceu chorando já, e já enrolaram ela num pano lá e jogaram em cima de mim, ela já foi mamando, né? E eu falei, meu Deus, foi tão diferente o processo, né? Mas tão especial, né? Eu fiquei, meu Deus, como que pode, né? É algo tão incrível, tão maravilhoso, mas mexe muito com as emoções. Depois do parto vem aquele processo, né, que você fica assim, agora, porque quando está aqui dentro, está protegido, né? Eu gosto de uma frase que diz que quando o filho tá na barriga, está protegido, está guardado. Ele sai da barriga e ele vem para a cabeça, né, e para o coração. Porque depois que você se torna mãe, nunca mais você esquece daquele filho por nada, né? Não tem um dia que você acorde e não lembre do seu filho, da sua filha, né? Passa a ser, sai da barriga, realmente vem para a sua mente, né? Mas você fica assim agora, aqui dentro estava protegido, estava guardado, agora depende de mim, é um ser que Deus me entrega, e eu vejo a maternidade dessa forma. Eu sempre falo assim que a maternidade nossos filhos são como uma massinha de modelar. Eu vejo assim, eu procurei fazer dessa forma com as minhas filhas. Aquela massinha de modelar que as crianças brincam e fazem um cavalinho, uma panelinha. Aquela massinha de modelar você vai fazer dela, claro. Ela é uma pessoa, ela tem uma personalidade, ele é um indivíduo, mas você, como pai e mãe, agora você vai modelar essa criança, né, esse bebê, e transformá-lo, pela graça de Deus, ajudá-lo a cumprir o chamado dele, transformá-lo na pessoa que Deus fez para que ele seja, né, para cumprir o chamado dele, o propósito de Deus na vida dele, né? Então, é realmente muito gostoso ser mãe. E eu realmente tive a Pri com 20 anos e a Ana com 23. Então são 3 anos de diferença. Eu ia perguntar isso agora. 3 anos, muito próximo. Uma gravidez. Quando a Pri completou 2 anos, eu já logo engravidei. E foi bom, né? Porque aí elas cresceram juntas. E aí eu até pensava assim, quando nós casamos, a gente falava assim, Luiz e eu, nós vamos orar para Deus nos dar ou 2 meninos ou 2 meninas. É interessante, a gente falava assim, não vamos ter casal, porque vão brincar juntos, vão ter relacionamento juntos, né? Vão ter o mesmo quarto, vão ter os mesmos brinquedos. Era o nosso pensamento. Funcionalidade. Funcionalidade e também economia, né? Porque uma passa roupa para outra. Exatamente. Naquela época a gente vivia... Brinquedo, né? A gente vivia um tempo, assim, financeiramente falando, muito difícil, né? Logo, também, junto com a gravidez da Pri, veio o Ministério Tempo Integral, porque nós casamos e fomos desafiados a entrarmos no ministério, na igreja, né? Como obreiros, naquela época, né? Obreiros,
tempo integral da obra do Senhor, aleluia. Então a gente não tinha nem noção, 19 anos, o Luiz tinha 24, nem tinha muita noção do que era isso, né? Mas então, como obreiros tempo integral, o Luiz deixou o trabalho dele, e eu nem estava trabalhando ainda, estava estudando, né? E deixamos tudo e começamos esse ministério, né? O nosso chamado como obreiros. Então a gente viveu no ministério, junto com o nascimento das nossas filhas, naquela época a gente entrava no ministério assim, aprendendo realmente o que era viver pela fé, né? Eu lembro que a minha líder na época, a minha discipuladora, a minha pastora, me ensinava a fazer aquelas listinhas de oração, né? Então na gravidez da Pri, por exemplo, eu fiz a listinha de tudo que eu precisava, né? E eu lembro que estava faltando um mês para a Pri nascer e até agora não estava chegando nada, né? Meu Deus, a menina vai nascer, não tem, né? Mas, assim, no último mês Deus fez coisas extraordinárias, né? E supriu, assim, de forma fantástica tudo que nós precisávamos para aquele momento. Para mim era o suficiente do que eu precisava, né? E eu estava feliz com o que Deus fez. Olhando hoje para o passado, eu falo, meu Deus, a gente era tão feliz, né? Mesmo com tão pouco, né? Eu lembro que é uma coisa que eu falo muito para minha filha hoje, que já é mãe, né? E eu falo para ela assim, eu fico tão grata, né? Porque a Pri tem hoje como missionária lá no Japão, né? Tem já o segundo filho. E Deus supre de formas... Quando o Joey nasceu, nós fomos para o parto do Joey, né? Fomos lá para o Japão. E vai fazer 5 anos agora em julho. E eu ficava vendo tudo que o Joey tinha, né? O berço, um berço que embala, né? Que tinha até tipo um data showzinho no teto, né? E as luzes e para escaldar as mamadeiras e tudo tecnológico, tudo, né? Tudo do melhor. Deus deu para eles. Eles não precisaram comprar nada, né? Deus supriu assim. Eu ficava olhando, meu Deus, quando a Pri nasceu, eu lembro que nem as fraldas descartáveis eu não tinha como comprar. Mas eu não via aquilo como algo... A gente olhar hoje e falar assim, meu Deus, não ter fralda descartável, parece uma coisa... Na época, para mim, não era. Eu estava tão feliz, tão agradecida a Deus por tudo que eu estava vivendo. E eu lembro exatamente, a Pri tinha 14 fraldas de pano. Eu lembro até o número, né? E nós morávamos num kitnet bem apertadinho, bem pequeno. E ela nasceu no mês de junho, então chovia muito nessa época do ano aqui em Santarém. Chove muito. Então eu lembro que eu colocava, amanhecia o dia, eu lavava aquelas fraldas e colocava... Não chora, Adilson. Já? Não falei? Já está chorando. E eu colocava então aquelas fraldas ali e colocava um ventilador, né, nas fraldas, secando, e ficava revezando, né? Ia tirando, já usava, já lavava, para não faltar, porque 14 fraldas... Eu lembro que as mães falavam assim, olha, tem que ter 40 fraldas, pelo 40. menos. Porque à noite usa muito, né? O bebê recém-nascido e tal. Então, eu tinha 14, né? Eu lembro, fiquei com esse número na minha memória. Então, por causa disso, quando nós tivemos a Ana, então a gente já decidiu, não, vamos ter só 2 mesmo, 2, né, no caso. E a gente pensava nessa praticidade, né? De ter 2 meninas ou 2 meninos, até por causa do financeiro, né? Eu falo assim, hoje, se eu pudesse, eu teria mais filhos, né? Se eu tivesse, talvez, né? Não sei. Mas naquela época, as nossas finanças e a forma como a gente vivia no ministério, muito dedicação ao reino, né? Então, eu não queria ter filhos para não cuidar do jeito que eu sabia que era o meu papel como mãe, nós como pais, né? Cuidarmos, instruirmos, conduzirmos nossos filhos. Então, a gente orava dessa forma e Deus nos deu nossas 2 meninas, né? E aí chegou um momento até que eu vi que essa questão da brincadeira e achar assim, elas vão brincar juntas e vão... E não é porque... O que eu pude ver com as 2 meninas, né? A Pri e a Ana são muito diferentes. Em tudo, desde muito pequenas. Né? Interessante, né? A Pri, bem pequena, assim, 6 anos, 7 anos,
ela nunca brincava de boneca, de casinha, não, ela gostava de brincar de ser cantora, de ser pregadora, de ser, às vezes, de secretária, mas mais era cantora e pastora, né? Eu lembro que eu ia amarrar o cabelo dela, assim, com aqueles... Queria falar, né? Ela gosta de falar, Pri. Eu ia amarrar o cabelo dela com aqueles pomponzinho, né? E ela falava, não, mãe, tira isso de mim. Eu nunca vi nenhuma pastora usando isso. Ela não gostava. E a Ana já foi totalmente diferente. A Ana foi, assim, uma menina mesmo, né? Uma garotona de até 12, 13 anos. A Ana ainda queria brincar de boneca, né? Eu até achava, minha filha, não tá muito estranho você andar com essa boneca por aí, né? Ela queria levar a boneca para a igreja, para onde a gente ia, né? Brincava muito de casinha, brincava de... E é muito, muito diferente o temperamento, os gostos, o estilo de vida, né, de uma com a outra. E eu ficava assim, meu Deus, como é que saiu da mesma barriga, teve a mesma educação, a mesma instrução, foram disciplinadas da mesma forma, foram, né, cresceram nos mesmos ambientes e são tão diferentes. Então, eu vejo com isso, né, que os nossos filhos, eles têm a sua individualidade, cada um deles. E o erro de muitos pais é querer que um filho seja igual ao outro e comparar um filho com o outro e demonstrar amor, porque até nisso nós temos que saber como amar esse filho, como amar este outro filho, que é diferente, né? Eu aprendi muito com aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Do Gary Chapman, eu acho que é assim o nome, né? Não sei pronunciar, mas ele fala muito sobre isso, né? Das 5 linguagens. Cada filho vai receber amor de um jeito e vai transmitir amor do seu jeito também. Então o pai às vezes fala assim, esse meu filho não me ama, principalmente quando chega na adolescência, né? Esse menino não ama o pai, não sei o quê. Ele tem a forma dele de demonstrar o amor e também de receber o amor. E talvez eu ouvi uma mãe esses dias falando, né, e perguntando, pastora, uma das lutas que eu tenho enfrentado aqui, meu filho não se sente amado. Ele fala, vocês não me amam e tal. Eu falei, mas você já descobriu qual é a linguagem de amor dele? Descubra como é que ele se sente amado e comece a fazer essas coisas, porque o que você fez para o fulano, para o filho número 1, número 2, não vai funcionar talvez para esse aqui. É diferente. Então, aquela ideia que eu tinha de ter 2 meninas e seriam iguais e eu vestir a mesma roupa, não funciona, né? Eu vi isso na prática. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa precisa ser tratada de um jeito, cada filho precisa ser... o pai precisa aprender a conhecer os seus filhos, né? Eu acho que essa é uma grande sacada na maternidade e na paternidade. É você saber que o seu filho é único. Ele não vai ser igual ao outro, ele não vai ser... Igual ao filho dos outros igual também. ao filho dos outros, não. Uhum. E você tem que entender que ele tem as emoções dele, a personalidade dele, a inteligência dele. Nem sempre vai ser a mesma inteligência do outro, a mesma personalidade do outro. Eu vejo muitos pais que falham muito nesse aspecto. Eu tinha muito cuidado com isso, nesse aspecto de elogia muito um filho, valoriza muito, faz questão de... porque, às vezes, a própria personalidade daquele filho ele se destaca por alguma razão. Eu tinha muito esse cuidado com a Ana e a Pri, tenho até hoje, agora já estão casadas, né? Mas eu sou muito cautelosa com isso. E sempre perguntava muito para elas, vocês sentem amada, vocês sentem... essa questão da comparação do filho um com o outro, né? Porque a Pri, na personalidade dela, ela é muito de sobressair, ela vai e ela faz. A Pri é muito dominante. Desde muito cedo. Desde novinha, cara, impressionante. Eu lembro quando, 7 anos de idade, um dia eu estava na minha célula, a Pri tinha 7 anos, eu estava na minha célula dando a palavra aqui, né, na área da frente da casa, e a Pri tinha uma célula de crianças com 7 anos de idade, na sala da nossa casa. Nossa casa era bem pequena, de madeira, bem pequenininha, então dava para ouvir, aqui da minha célula, dava para ouvir o que estava acontecendo lá, né?
E eu lembro lá falando o estudo da célula e o irmão aqui do meu lado começou a chorar. Eu falei, uau, eu tô falando legal, né? Fiquei empolgada. E eu dando o estudo da célula lá e... Porque Danal... Me empolguei. Você viu recentemente ressuscitaram o Danal. O Danal, né? Eu não sei nem não lembro o que era, né? O assunto lá. Mas, quando terminou a célula, ele disse, pastora, a sua filha, eu disse, como assim, tu não estava ouvindo? Esse irmão é o Manuel Maria, que trabalha hoje lá na sede, né? Legal. Conhecido como Paulo, né? Trabalha lá na sede conosco. E ele falou, a sua filha, que palavra poderosa. Eu disse, mas você não estava chorando por causa da minha palavra, não. Então, a Pri tinha feito um círculo, colocou as crianças sentadas no chão e ela estava contando a história de Abraão para as crianças. E as crianças, ela conseguia, com 7 anos, chamar a atenção, prender a atenção de adolescentes, de criança de 11, 12 anos. Não tinha nem tamanho, né? Não tinha, pequena, ela é bem pequena. As duas puxaram pro pai, né? São bem pequenas, a genética. Então, ela sempre teve esse muito dominante, né? Quando a gente foi para Macapá, eu lembro que a Pri tinha 12 anos na época, e a Rejane até levou a Pri para ajudá-la com como começar as células de crianças, e foi assim um tempo lá nas pontes, lá em Macapá, né? A Priscila ia com a Rejane e fizeram um trabalho incrível. A Ana já sempre foi muito presa a nós, muito pertinho de nós, muito quieta aqui e muito na dela. Ela gosta muito de observar muitas coisas, às vezes a gente estava reunindo com alguém, ela não estava ouvindo o assunto, mas ela olhava assim e depois ela, só de ver assim, ela falava, mãe, esse irmão não está bem, sabe qual é o problema dele? Isso, vocês têm que ajudar ele nisso. Como é que você sabe, minha filha? Eu não sei, mas eu senti no meu espírito. Então, ela tem muito isso de observar muito, né? Muito observadora, e gosta de trabalhar já mais assim nos bastidores, não gosta de estar no púlpito, não gosta de estar aparecendo, né? Não gosta de estar... São personalidades muito diferentes, então eu tinha que ter muito cuidado para nunca... tá elogiando e naturalmente as pessoas vinham, olha, Pri, que legal isso aqui. Então a gente falava muito, e eu sempre, muito principalmente na adolescência, Ana, você sente, né, em algum momento nós temos dado preferência para Priscila, ou você sente, não, mãe, você tem inveja, porque eu já vi muitos irmãos, a Bíblia mostra casos, né, de irmãos com inveja do outro, né, e tentando, eu falo, não, e ela sempre foi a primeira, assim, a apoiar muito tudo que a Pri faz, né, e aplaude e gosta muito. E a Ana, quando bem pequena, ela falava assim, mãe, eu que vou cuidar de vocês quando vocês estiverem velhinhos. Ela sempre falava isso, né, para nós. E é interessante, né, que ela tem esse... Ela diz que é a parte do chamado de Deus, de ficar sempre perto de nós, né? E a Pri, muito pequena, falava, eu vou para as nações. Eu vou para as nações. E, de fato, né, ela casou com um missionário, pastor Paulinho, né? Paulinho, filho da pastora Rebeca, do pastor Paulo, né? Para quem não conhece. E foi também uma história muito linda, o que Deus fez, né? Casou e foi para lá, para o Japão, sem data, né? Sem prazo, né? Para voltar ou para ir para outro lugar. Está na mão de Deus ali aquele tempo. Então, ela já falava nisso desde muito cedo. Então, eu vejo na maternidade, que é o nosso tema aqui, né? Nós temos que apoiar os nossos filhos naquilo que é o chamado de Deus para a vida deles, é o propósito, preparar os nossos filhos para viverem, né, os sonhos de Deus, o propósito de Deus, sonhando junto com eles e apoiando. Eu vejo, já vi muitos pais que eles querem se realizar através dos filhos e colocam uma pressão, e colocam um peso. Por exemplo, o pai que é pastor e falar assim, o filho tem que ser pastor. Não, seu filho não tem que ser pastor, né? Não é uma coisa que você vai impor sobre ele. Eu quero que o meu filho seja um médico, mas o filho não tem aquela vocação para ser um médico, né? E às vezes os filhos se sentem pressionados, né? Até para descobrir a sua própria identidade, né?
e saber o que Deus quer para eles, né? Para que eles estão aqui. Existe uma fase, né, que eu acho que as pessoas falam que a adolescência, né, aquela fase, chamam até aborrecência, né? Os aborrecentes, e falam que nós tivemos com as nossas filhas uma adolescência muito boa, muito tranquila, muito saudável. Tem os desafios de cada fase, né? Mas não tivemos esses problemas. Por quê? Porque lá na primeira infância, né, a gente começou, né, a trabalhar muito o caráter delas, quem elas são em Deus, né, gastando muito tempo nas coisas de Deus, né, porque eu vejo que hoje as mães estão aí, né, eu não julgo, né, Deus me livre, né, de julgar qualquer pessoa, mas eu vejo assim, a sua carreira profissional, você vai ter tempo para correr atrás disso no futuro. O seu ministério, você vai ter tempo depois para crescer e ser uma grande líder, uma grande pregadora, se é o seu sonho, seu desejo. A sua carreira como acadêmica, né? Você vai ter tempo para isso, mas seu filho só vai ter uma infância, vai ser só uma vez, né? E vai passar. E o que nós fazemos com os nossos filhos nos primeiros anos de vida deles vai fazer diferença pela vida toda, né? Hein, pastora? Eu acho que a senhora estava falando sobre a maternidade tão jovem, né? E os desafios que a senhora teve, assim como outras mães jovens também têm. Mas tem, acho que o lado que deve ser o lado bom é que não tem tanta diferença assim geracional, né? A senhora pôde viver a sua juventude com as suas filhas crescendo, e chega uma hora que se aproxima, e acho que até a comunicação e aquela amizade que é necessária, né? De mãe e filha, de confiança, de não ficar tão distante assim, ainda mais nesse tempo, né? Que tem tanta tecnologia. A senhora pegou... Eu lembro das meninas, né? Eu lembro um negócio muito engraçado da Priscila, que eu vou falar aqui. Que a Priscila, adolescente, aí começou, na época não era nem WhatsApp, era SMS, né? Os jovens conversavam por SMS. E a Pri, eu lembro que ela conseguia conversar falando aqui e ao mesmo tempo responder. E eu não sei de onde vem esse dom. Não sei como é que ele divide a mente dela. Mas não era assim? E a senhora pegou essa fase, e eu acho que tem um lado bom, né? Dessa pouca distância de idade. Verdade. Acho que eu me sinto assim com meus filhos, né? Uhum. Porque eu também fui pai cedo. Com 24 eu fui pai. Um pouquinho mais tarde que a pastora, que ela foi mãe. Mas, por exemplo, eu joguei videogame com o Lucas, né? E bola, e sim, consegui assim E hoje eu consigo acompanhar algumas coisas ainda, embora seja muito acelerado o tempo hoje, mas... Bora. Vamos. A pastora pode depois responder então? Isso. A gente então vai fazer agora nossa parte comercial para honrar aí nossos parceiros comerciais. Beleza. Mas aí faz o break? Não. Segue, né? Faz o break na TV. Isso, exatamente. Já voltamos daqui a pouquinho na TV Amazônia, mas no YouTube continua 100% ao vivo. Beleza, pessoal. Vamos falar dos nossos... A gente não cumpriu o nosso plano, né? Qual plano? Não estou lembrado desse plano. Não, depois eu te falo. Tá bom. Não, sobre os nossos patrocinadores, a gente tinha idealizado uma situação. Mas é muito simples, verdade, né? Nós temos parceiros aqui no NW. Primeiramente, a gente quer agradecer o apoio que vocês têm nos dado. E se nós estamos, primeiramente, hoje aqui no YouTube, é porque nós temos a parceria da Move, que certamente... foi um dos nossos primeiros patrocinadores, e é o provedor de Santarém que tem a melhor internet, com o melhor custo, com a melhor velocidade, com o melhor atendimento. Então, conecte-se nesse movimento, faça parte desse movimento. Surgiu a ideia do Projeto Superação, nós temos nosso parceiro, o Estúdio HN, personal trainer, com o Hugo Nascimento, um profissional de primeira que tem nos auxiliado agora, que nos auxiliou nessa primeira etapa do Projeto Superação. Então, vai ter segunda etapa? Certamente. Não quer sair, não. Certamente, né? O spoiler. E temos também a parceria do Glauber Marinho, nutricionista esportivo, estético, e o cara, assim, fora de série, um profissional
de grande qualidade, que também nos auxiliou no projeto de superação, está aqui conosco. Agende a sua consulta e veja o plano alimentar para você ter uma vida melhor, uma qualidade melhor de vida, com certeza. Temos o Salvador Esportes, né? A melhor loja de artigos esportivos da cidade, onde você vai encontrar aquilo de melhor você precisa para o seu treino, para a sua atividade física, confecções também. O Salvador tem grande experiência no mercado, né, de confecções, e ele vai lhe dar a solução. Aproveite, eu não sei, vai passar, na verdade, esse programa vai ser durante a Semana da Mãe, mas ele sempre tem as melhores promoções também. Siga o Salvador Esportes para ficar conectado. E, além disso, nós temos a Massa Mix. A Massa Mix que nos proporciona essa maravilhosa mesa aqui. Está bem mexido, que né? está bem mexida hoje, assim, nós Pastora, com frutas, com salgados. E porque a Massa Mix, o nome já fala, um mix de qualidade alimentar para você, né? Você vai ter salgados, vai ter bolo, vai ter doce, vai ter pizza. Vai ter cestas especiais para presentear quem você ama, e sempre com aquele melhor atendimento e com o melhor preço. Eu lembrei que a gente tinha combinado. Era para ser mais objetivo, eu tô tentando. Tu viu, né? É porque ele é advogado. Vou explicar a diferença entre advogado e publicitário. Eu acho que não é só ser advogado, acho que sou eu. Não, vou explicar a diferença entre ser advogado e ser publicitário. O advogado, ele escreve textos longos, com muitas palavras. E por quê? Precisa defender uma tese ali, então acho que tem que ali ser muito elaborado os textos, né? A publicidade é um texto com frases curtas e bastante pontos ali, para ser frases pequenas. É o grande segredo do texto publicitário. Mas como ele é advogado, ele faz essa tese comercial. Comercial, né? Mas vai fazer, não, o que a gente tinha combinado é que ia ter script. Tem script, ainda não. Mas são esses nossos parceiros comerciais. O Adilson, ele tem esse ele dom falou de... bonito, né? Rapaz, de tornar melhor aquilo que já é bom. Obrigado. Né, Adilson? Estamos voltando, então, aqui com a pastora Miriam, no nosso ANW. E eu perguntei por último para ela, antes de virar o bloco, né? Antes do break comercial, sobre se é vantajoso, né? O lado vantajoso de ter filhos... quando a pessoa é mais jovem, dessa proximidade geracional, de comunicação, de relacionamento. A senhora acha que é vantajoso isso? Com certeza, sem dúvida. Eu achei tão legal que a gente estava numa viagem, eu filmei sem não foi intencional, né? Eu estava filmando, na verdade, o meu netinho, né, com o vô, brincando, e lá numa igreja que a gente foi visitar lá nos Estados Unidos. E o pastor, quando eu tinha ficado no carro, né? E o Luiz ficou com o pastor lá. E quando eu me aproximei, ele falou assim: essa é sua filha? Ai, pastor, aí é cruel, né? E está filmado, né? Para comprovar. E aí, quando eu estava com as meninas, a Ana e a Pri, lá nessa igreja, várias pessoas perguntavam assim: vocês são irmãs? Ai, pastor, sentiu, né? Fiquei maravilhosa, foi a melhor viagem, brincadeira. Fiquei tão feliz, né, com aquele momento ali de ouvir, né, fez bem para mim. Mas e nessa viagem, em vários momentos perguntaram, né, se nós éramos irmãs. Eu era a irmã mais velha, lógico, né? Seria, mas muito gostoso, realmente. Eu creio que nossos momentos, né, na nossa vida, na nossa família, nós experimentamos muitos momentos assim, eu posso dizer que até de restituição, né? Eu lembro que nessa viagem nós estávamos aliás, não nessa, numa primeira viagem que nós fomos para os Estados Unidos, né? Que eu posso dizer aqui para vocês, eu nunca imaginava, para minha realidade, do que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Ir a São Paulo era uma coisa impossível. E até a primeira vez que eu fui em Belém, por exemplo, já casada, né, já com filhos, foi a primeira vez que eu fui em Belém. Eu achava assim, uau, eu estou na capital, né? Então era uma coisa assim surreal. E estar lá nos Estados Unidos. E eu lembro que nós fomos lá na Disney com as meninas, logo depois que a Pri casou, o Paulinho nos convidou, né, e nós planejamos, né, e fomos lá,
que para nós era muito difícil, sem falar inglês, nem nada, né? Mas com ele abriu muita coisa, né? Eu falo para ele, você trouxe muitas coisas boas, né? para nossa família, e essa foi uma delas, né? Da gente poder viajar, e fomos. E eu lembro lá na Disney, eu ficava assim, meu Deus, as minhas filhas na infância não viveram isso, né? E a gente nem sonhava com isso, né? Era uma coisa assim que, sabe quando algo que você acha que é impossível, né? Nem passa, não tem nem como aquilo ali acontecer, né? Então, foi muito divertido lá, né? A gente correndo de um lugar para o outro, né? Para não perder nada, aproveitar tudo lá só não naqueles brinquedos assim muito loucos, né? Não é comigo, mas nos shows que tinha, a gente comeu muito, né? E foi muito divertido. E eu me senti, e respondendo a sua pergunta, realmente muitos momentos, tanto nesses momentos em família, de lazer, como no ministério também, de hoje estar junto com elas, né, servindo no reino de Deus. Então, vale muito a pena, sim, com certeza. Né, a gente Isso que você está falando, eu estou lembrando de uma postagem de um cara, hoje ele é um bilionário brasileiro, que é o Flávio Augusto. Ele é o dono da WhatsApp. E a história dele é muito legal, porque ele era do subúrbio do Rio de Janeiro, né, que eu sei bem como é que é. E ele tem toda uma história assim de conquista, porque ele começou a trabalhar cedo. Então, a história de quem mora no subúrbio do Rio de Janeiro e trabalha no centro da cidade é muito cruel, porque pega ônibus 5 horas da manhã, ônibus superlotado, às vezes dá 2 horas para chegar no trabalho. O cara já chega cansado para começar a trabalhar e depois volta à noite para casa. A vida dele era essa. E ele, enfim, ele venceu na vida, né? A história de um empresário incrível, se tornou muito rico hoje. E ele falou que naquela época ele nunca teve nenhum desejo nos Estados Unidos, porque não fazia parte da realidade dele. Então, você não vai desejar uma coisa... Tem gente que deseja, mas ele falou assim, eu nunca nem tive vontade, porque eu estava tão longe da minha realidade que eu nunca tive esse desejo. Aí tem uma foto dele agora, porque ele comprou e construiu um estádio em Orlando, que é o Orlando City. E ele já até vendeu esse time, mas ele comprou esse time, era um time pequeno, não tinha estádio. Ele construiu um estádio com dinheiro próprio lá e colocou esse time na primeira divisão do futebol, do soccer, né? Do futebol lá nos Estados Unidos. E aí a foto é o seguinte, ele lá na Disney, mas ao lado do dono da Disney e outro diretor da Disney, com o Mickey da Disney, original da Disney, agora tirando foto, porque a Disney estava investindo milhões de dólares no time dele. Uau! Aí, mais ou menos isso que a senhora sentiu, né? Nunca nem sonhei, mas quando viu, tava lá. Na verdade. E com as suas filhas, né? E que com é as minhas legal, filhas. Né? Verdade. Tem um salmo, né, que é um dos prediletos meus, da Edilene, da Marta, de um monte de gente. Mas Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né, nós ficamos como quem sonha. Né? Lógico que tem todo um contexto, mas eu gosto muito de pensar nisso, que Deus é esse Deus que nos surpreende, que quando as coisas acontecem na nossa vida, você fica, que é isso? Né? E eu acho que, e aí eu sempre escutei uma definição do Cirilo, né? O que é como quem sonha? Eu não sei se você já teve um sonho bom que quando você acorda, você fica, poxa, olha, que coisa legal. Aí você acorda e fica lembrando aquele sonho. E é muito legal ver. E isso é muito bom porque, além de mostrar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, esse fato de que Deus, não é nada impossível para Deus, né, pastora? Considerando exatamente essa questão de toda o início da maternidade, a trajetória ministerial, né? E aí eu quero chegar nesse ponto. Como foi, assim... Aí seria, na verdade, uma pergunta quando a gente vai perguntar para o pai, né? O pai, às vezes, se sente mais... Mas quando surgiu, assim, para suas filhas casarem, como é que foi o sentimento, como foi essa questão? Porque a mãe está do lado o tempo todo e tudo mais. O pai tem um sentimento de proteção, mas eu acho que a mãe tem, assim,
também, eu acho que mais aguçado. Acho que mais até. Né, e tal. O pai é sempre aquela questão que ele sempre apresenta para o rapaz aquelas duas moças, né? A Bina e a Tina, né? Que é o Tramontina e a Carabina, né? E a mãe, como foi para a senhora, né? Porque também foram momentos diferentes, né? Para ambas, né? Só ainda nesse assunto aí até desse salmo que você falou, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós tivemos um momento que para mim foi assim Deus falando, cumprindo essa palavra na nossa vida. Quando nós estávamos aqui em Santarém, logo no início do nosso ministério, e foi assim financeiramente muito difícil, né, naquela época. Eu lembro que a Pri ficou muito doente. Nós fomos, história, eu ia falar dessa história. Nós fomos morar numa comunidade aqui. Na comunidade que nós morávamos, na nossa casa, não tinha banheiro, não tinha água encanada. Então, a gente tomava banho num igarapé. E nesse igarapé, eu acredito que foi dali, né? A Pri pegou uma bactéria e ficou muito doente e muito mal. E nós ficamos... foi muito difícil. E eu lembro que um dia eu fui para o hospital com a Pri à noite, na madrugada. Nosso irmão Euler, né, que era quem nos socorria, irmão em Cristo, né, ele nos levou para o hospital, nos deu carona. O carro dele não queria nem prestar na hora, né, deu certo. Que ele também é uma bênção, né, graças a Deus. E nós chegamos no hospital, a Pri desfalecida. E a enfermeira, a médica atendeu e a enfermeira falou, olha, ela já vai ficar internada e eu preciso de 50 centavos. O hospital, hoje nem existe mais, esse hospital fechou, né, aqui faliu, eu acho, em Santarém, mas era público. E ela falou, você precisa deixar 50 centavos para comprar o scalp, para poder colocar ela no soro. Ela estava muito fraca, né, com febre, com vômito, com diarreia, E eu não tinha esses 50 centavos. Eu comecei a chorar lá na recepção do hospital, né? Deu assim Falei, meu Deus, a minha filha não tem 50 centavos para ela ser internada. E aquela enfermeira se compadeceu. Falou, não, mãezinha, não chore, eu vou providenciar. E não se preocupe. E aí ela foi e resolveu a situação. E a Pri ficou internada vários dias, né? E Deus fez um milagre muito lindo ali no final de tudo, né? Ela saiu curada de lá, assim, de uma forma miraculosa. Mas alguns anos depois, quando nós chegamos em Macapá, a Ana ficou doente. E eu lembro que eu fui com uma médica, agora numa situação melhor, né? Com uma médica particular. Só que a médica foi totalmente assim, olha, sua filha ou ela está com meningite ou ela está com paralisia infantil, deu um diagnóstico assim meio doido, né? E eu fiquei desesperada. E a Rejane, eu lembro que a Rejane falou, não, pastora, eu tenho uma médica que atende meus filhos e vamos com ela. E ela atendeu, foi outra coisa totalmente diferente. E a Ana precisou realmente ser internada, ela estava com pneumonia. Ela ficou internada, na época lá era o melhor hospital de Macapá, com tudo que ela tinha direito dentro daquele hospital, e os irmãos, todo mundo ligando, está precisando de alguma coisa, e levavam... Eu lembro que tinha muita gente envolvida nisso, era né? Muita gente. Na recepção do hospital, lá, tinha muita gente. O povo do hospital ficava assim, admirado. Quem é essa menina? Quem é essa menina tão importante, né? A Ana ficou num quarto lá, eu lembro, ela ficava lá assistindo a Morangolândia, né? e a Barbie lá, e os desenhinhos, né? Tão diferente do que eu tinha vivido com a Pri. E eu vi se cumprindo esse salmo, né? O Senhor restaurou a nossa sorte, né? E nós ficamos como quem sonha. E quando eu estava saindo aí quando a Ana teve alta, eu saí do hospital, eu levava uma caixa, o Luiz com várias sacolas, com presentes, com coisas que a Ana recebeu no hospital, e eu com uma caixa cheia de coisas que levaram para nós lá no hospital. E quando eu lembro da cena, assim, eu indo para o carro com a caixa, Deus falando comigo, você está vendo o que eu estou fazendo com você? Era a restituição, era Deus, assim, restaurando, né? De toda Deus, não temos tempo aqui para contar, e nem é o
o nosso assunto aqui, mas de toda a nossa trajetória, de tantas renúncias, junto com elas, porque os filhos... Eles fazem parte. Eles fazem parte, né? O filho está junto com o pai. Se o pai sofre, ele sofre. Se o pai passa necessidade, ele passa junto. Se o pai chora, ele chora junto, né? A gente teve, eu lembro, já até contei num dos cultos lá um dia que a gente estava passando num momento muito difícil do nosso ministério. Eu estava chorando muito, muito, né? E na época estava no auge umas músicas de forró aqui na nossa igreja, né? E eu lembro que a Ana foi bem quietinha, né? E ela queria fazer alguma coisa ali naquela situação, né? Então ela foi lá e colocou bem alto, né? Tira essa cara de tristeza, irmão. E a gente chorando, eu chorando muito e rindo, né? Então Deus, ele faz, né? Essas coisas incríveis, extraordinárias de restituição, maravilhosas mesmo, né? Que é inacreditável, né? Assim, é surreal, né? O que Deus faz é maravilhoso. Mas voltando para a sua pergunta... Qual é a pergunta? Não, é a mesma. Não mudou, não. Não, mas antes da senhora responder a pergunta, foi nesse momento também que a Pri ficou internada, que, se eu não me engano, que vocês foram lá para o fundo do hospital, né? Esse momento foi... Foi assim... essa história, toda vez, eu fico assim... Foi porque, incrível. na verdade, isso a gente entraria num outro ponto, mas é o poder da oração dos pais, né? Sim. Da importância dos pais se posicionarem pelos seus filhos, e a mãe, principalmente. Ainda bem que eu tenho minha mãe orando por mim. Todo dia eu agradeço filhos, a Deus, porque eu tenho uma mãe que eu sei que em algum momento do dia ela está lá orando por mim. Que ela tá, e eu nunca esqueço um tio meu, que quando a minha avó, da Assembleia de Deus, morreu, há muitos anos atrás, em 2000, ele ligou para minha mãe, chorando, diz, a oração da velhinha está fazendo falta, mano. Ele falou, eu nunca esqueço dessa frase dele. Infelizmente, ele já está também com o Senhor, o tio Valdo, mas ele foi muito claro. Isso aqui é uma lembrança que eu guardo assim, dele entender com o filho a importância da oração de uma mãe, né, da intercessão da mãe. E aí, toda vez que a senhora contou essa história de que vocês foram lá para o fundo, não, olha, nós não aceitamos, declaramos vida sobre a Priscila, vocês juntos fizeram isso. É muito legal saber que a mãe, os pais, mas a gente sabe que a mãe parece que tem acho que Deus deu um upgrade de poder. Eu vejo, sim, hoje muitas mães, pais, procurando ajuda para os filhos de muitas formas. E tem que procurar mesmo, né? Com médicos, com terapia, com profissionais, com tudo que tiver ao seu alcance. Né? Faça e é bem-vindo. Mas nada substitui o poder da oração dos pais, né, pelos filhos. E tem coisas na vida dos filhos que não vai ser aquela oração só assim, Senhor, abençoa o meu filho. Tem coisas que vai ser guerra espiritual mesmo, né? O diabo está aí, nosso inimigo, né? Não temos como fugir disso, né? E o inimigo, ele tem trabalhado de forma assim assustadora, né? Feroz, né? Para destruir essa geração, né? Então a gente vê muitos jovens, crianças hoje com tantos transtornos, né? E com tantos problemas emocionais. E a maioria deles, infelizmente, são até os próprios pais que causam, né? Pela distância que tem dos seus filhos, por não ter esse tempo de qualidade com seus filhos, por não demonstrar esse amor que os filhos precisam na linguagem deles, né? E acaba afetando muitas coisas. E por conta das pressões internas, das cobranças deles mesmos consigo, né? Das comparações de fora, né, das amizades, da mídia e tanta coisa hoje atormentando a mente, o coração das nossas crianças, nossos adolescentes, e os pais têm que se posicionar. Procure todos os meios que for preciso de ajuda, mas principalmente em oração mesmo, guerra espiritual, batalha espiritual pelos seus filhos. Pastora, já vai caminhar para o final, né? Mas eu queria que a senhora pontuasse. Eu sei que todo programa tem vários ensinamentos profundos aqui sobre criação de filhos. Mas, assim, eu que tenho o privilégio de acompanhar, né, vocês já há alguns anos e as meninas desde novinhas, né? A gente vê como vocês tiveram êxito, né, na criação delas, né, em todos os aspectos.
E acho que vocês se sentem já assim meio que dever cumprido, né, com elas, que agora estão casadas, né? Sim. O pastor Luiz passou o cajado já para 2 já, né? Do pastoreio, né? Para o Paulinho e agora para a Taliba. O que a senhora poderia pontuar, assim, de forma bem objetiva, de dicas muito práticas e princípios, talvez, para as mães, né, e para os pais também que estão ouvindo, como se fossem segredos que vocês desenvolveram para ter sucesso na criação das suas filhas? Boa pergunta. Interessante, realmente não existe assim. Alguém muito já me perguntaram assim, qual é o segredo, né? Não existe um segredo, né? Existem várias ações, atitudes, né, que vão te levar a ter sucesso na sua vida como mãe e pai. Eu acredito que o primeiro deles, eu posso dizer, é inculcar os valores eternos na vida dos filhos. Seja proposital nisso, né? Tenha propósito. Trabalhe intencionalmente, né? Tenha a intenção mesmo de inculcar esses valores em tudo que você faz, desde o ventre, né? Foi assim com as nossas filhas. E eu não quero nem de longe falar que nós somos perfeitos, não somos, não fomos como pais, não somos. Tivemos muitos erros e muitos acertos, né? Graças a Deus. Mas nós decidimos, desde quando nossas filhas estavam no ventre, né, de sermos intencionais na nossa criação com as nossas filhas, inculcando os valores de Deus, colocando para elas de forma prática no nosso dia a dia, não aquela coisa religiosa, sabe, aquela coisa que os pais, às vezes, até pastores, líderes, infelizmente, eu posso dizer que fazem muito isso, tenta criar o filho de uma forma religiosa, tentando colocar as coisas de Deus de uma forma religiosa, e vai chegar um momento que isso não vai fazer sentido na vida deles. Tem que ser na prática, do dia a dia, eles vendo você fazendo, eles vendo você sendo. Eu acho que é o outro segredo aí, é você ser um exemplo para eles da vida cristã. Eu estou falando aqui como mãe cristã, né, para mulheres, mães, né, que querem criar seus filhos no temor de Deus, né? Eu acho que seja intencional com eles, naquilo que você quer inculcar, dos valores de Deus. Seja um exemplo na forma como você vive. Tem um ditado que diz, né, o cavaco não cai longe da árvore, né? Então, geralmente, os filhos eles vão ter a personalidade dele, tal, mas os valores, muitas vezes, é o que eles vão receber de dentro da sua casa, de dentro do seu lar, né, vendo nos seus pais esses valores, né? Ame incondicionalmente seus filhos, independente do que ele vive, da forma como ele vive. Não estou dizendo que é passar a mão no erro, né? Amar incondicionalmente não é você aceitar tudo que o seu filho quer, fazer tudo do jeito que ele quer. Eu acho que tem que ter limites, né? Nós fomos assim muito, né? O meu esposo ele sempre foi bem firme nessa questão, e ainda bem que no casamento sempre tem um que é bem firme, outro em outra área o outro já é mais firme, né? Então a gente se equilibrava nisso. Mas precisamos ser firmes e deixar muito claro, porque a Bíblia fala, filhos, lá em Efésios 6, né? Filhos, obedeçam seus pais, honrem os seus pais, que vai ter bênção na sua vida. Mas lá embaixo, acho que é no versículo 4 do capítulo 6, aí fala, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Então, acho que sendo intencional, mas sendo sábio, sendo prudente, não colocando no filho, não colocando nele um peso, uma pressão de algo que às vezes os pais esperam dos filhos. Uma criança, por exemplo, de 5 anos, não vai ter uma maturidade, mas o pai quer, às vezes, que a criança tenha uma maturidade, né? Então, acho que o pai tem que amar incondicionalmente, mas sem cobrar dele aquilo que é impossível para ele, para a fase dele, para as limitações. Cada pai tem que conhecer seu filho e ajudá-lo naquilo que ele necessita, naquilo que ele precisa para ele desenvolver, né, o seu potencial máximo. Todo pai, toda mãe sonha em ver o seu filho, né? Você não tem um filho e fala assim, esse menino aqui está destinado ao fracasso, ele vai dar errado em tudo na vida. Você sonha que ele vai ser um sucesso, mas cabe a nós trabalharmos na vida dele, na personalidade dele, no caráter dele,
na visão dele, nos sonhos dele, para que ele se torne realmente essa pessoa de sucesso, né? Esse homem de Deus, essa mulher de Deus que nós queremos que ele se torne, né? O Adilson perguntou sobre essa questão de como foi esse momento, né? Das nossas filhas casando. Nós sempre inculcamos. Meu esposo e eu vivemos o romance real, né? Casamos e vivemos até hoje, né? O romance real, né, amor? A gente vive o romance real, bem real. Então, eu acho que o romance real é uma escolha de vida para a vida toda, né? Nós inculcamos isso nas nossas filhas. E elas, eu acho que é muito mais leve, é muito mais prazeroso e gostoso viver essa fase com os nossos filhos quando nós vemos eles fazendo as escolhas certas, né? Optando em esperar no Senhor e fazendo tudo, né, como Deus. Então, nós vimos isso com a Pri, foi lindo, foi sobrenatural, né, o casamento da Pri. O momento, né, que ela viveu foi algo assim. Eu já conversei com muitas meninas e mães, né, que falaram assim, trouxe um avivamento na nossa casa, o renovo, o casamento da Pri, foi incrível assim o que Deus fez, né? E agora mais recente, alguns meses atrás, o da Ana, e eu pude ouvir até de pessoas de outros estados, de outros lugares que acompanharam o casamento, falar assim, meu Deus, tinha uma presença de Deus tão forte naquele casamento, era algo assim tão gostoso, né, de sentir. Por quê? Porque foi algo que foi com a bênção de Deus, né, com a bênção dos pais, e não foi assim nenhum dos dois, por mais que é difícil essa separação, né, assim, digamos assim, do deixar, né, deixar o pai e a mãe. Mas quando você cria seu filho nesse propósito e você vai ensinando, ou a filha, né, você sabe que vai chegar esse momento, por mais que dói, é difícil, né, você entrar lá no quarto, ele não está mais aqui, né, dá aquele choro e tal, mas você se alegra, é um momento que te traz um certo sofrimento, mas traz muito regozijo. Eu me sinto muito, respondendo o que o Luciano falou, realizada, né, de ver as minhas filhas hoje vivendo a vida delas, né, casadas, cumprindo o que elas sempre, né, se determinaram a ser. E nós vivemos agora esses dias um período bem interessante, né, eu fiquei em casa assim pensando nas estações da nossa vida que nós passamos, e recentemente nós mudamos para um apartamento, né? Nós dois agora vamos para um apartamento, é mais prático, eu gosto de coisas práticas, né? Não gosto de nada muito e mudamos para esse apartamento. Ao mesmo tempo, a Ana estava se mudando para o apartamento dela, porque ela casou, mas o apartamento não tinha ficado pronto ainda, então agora ela estava mudando para o apartamento dela. E a Pri, ao mesmo tempo, estava mudando para outra cidade no Japão para começar. Ela já mudou? Já mudou. Já mudou, né? Então, foi nós três vivendo uma fase de mudança, uma nova estação, em fases diferentes para novas estações da vida. Nós agora para uma fase, muito chamou o ninho vazio, né? Eu não gosto muito, né, de pensar dessa forma. Eu falo, não, amor, nosso ninho não está vazio, está cheio de amor, de alegria. Mais criativo, né, pastor? Mais criatividade agora. Mas essa fase é conhecida dessa forma, né? É denominada. Quando os filhos saem, né, e vão viver a vida deles e tal, a fase do ninho vazio. A Ana na fase de começar uma família, e a Pri na fase já com filhos, começando o ministério, aumentando a família. Então, é maravilhoso, né? Tudo que Deus faz na maternidade. Se nós confiamos em Deus, né, entregamos a nossa família, a Bíblia diz, né, se o Senhor edificar a casa, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando Deus está no controle, quando nossa família está na presença de Deus, nosso casamento, vem muitos desafios. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes, na minha missão, né, de mãe, que é uma missão, eu tive que voltar e pedir perdão, e consertar, e trabalhar comigo na minha forma de tratar muitas coisas. E tem sido assim até hoje. Hoje mesmo, elas estando casadas, a gente tem uma amizade assim, muito especial, né? Falo com a Pri todo dia, falo com a Ana todo dia. E a gente mantém, né, uma comunicação muito boa. E eu procuro agora
de uma outra forma, né? Agora como mãe de filhas casadas e avó e sogra, com a Taliba, né? Com o Paulinho, eu procuro ser uma mãe, mas agora de uma forma diferente, deixando eles viverem a vida deles, né? E quando pedem, então eu dou minhas sugestões, nós dois, né? Ajudamos da forma que podemos, mas num nível diferente agora, né? Numa nova fase, mas é muito gostoso, né? Viver a maternidade, é muito gostoso viver a família, é muito gostoso viver os sonhos de Deus, é muito gostoso viver os planos de Deus. E com muitos desafios. Agora, vivendo como vó, né, o meu, particularmente, grande desafio hoje é ter a minha filha longe, né? O casamento em si não foi tão difícil, mas ter a Pri longe, com os netos, e não poder estar tão perto dessa fase que eles estão vivendo, traz, né, o coração, né, de vez em quando. Tem dia que eu estou muito bem, tem dia que eu choro, ligo para eles, falo com eles no FaceTime, choro, né? A Pri chora de lá e eu de cá, mas são os desafios que a vida nos oferece, né? E a gente tem que encarar. Todos nós temos os nossos desafios e a gente vai vivendo para a glória de Deus, né, cumprindo o chamado, o propósito e construindo. Eu creio que o maior privilégio de tudo isso é que nós estamos construindo para a eternidade, né? Não estamos construindo para esse momento, estamos construindo um legado que vai ficar para as futuras gerações, e é isso que faz sentido na maternidade, né? E na nossa vida, de forma em geral, né? Pastor, aproveitando para a gente finalizar, deixa uma mensagem para as mães. Esse programa é especial, é na semana do Dia das Mães, né? Que foi no domingo, e o programa vai ser exibido na sexta-feira. Está valendo ainda, né? Que a semana começa no domingo, então está valendo. Deixa uma mensagem para todas as mães que está no seu coração, antes de a gente finalizar. Certo. Preciso olhar para alguma câmera específica para cá? Pode ser essa aqui, ó. Então tá. Eu quero dizer para você, mamãe, né, que você é privilegiada, né? Nós somos privilegiadas. A maternidade é um presente de Deus. Embora, como eu falei, temos muitos desafios, né, na nossa missão como mãe. E muitas vezes, em muitos momentos, nós vamos depender inteiramente da direção de Deus, da sabedoria do Espírito Santo, da força que vem de Deus nas nossas emoções, e para darmos conta, né, de cumprirmos essa missão. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, mamãe, que você já recebeu do Senhor essa sabedoria, você já recebeu de Deus essa graça, Deus já te capacitou. Então, viva plenamente a sua maternidade, viva com intensidade, e mesmo nesses momentos desafiadores, que em todas as fases você certamente vai passar por esses desafios, mas você tem Jesus com você, você tem o Espírito Santo, você tem a graça de Deus, que Ele te fortaleça, que Ele te conduza, e saiba que lá no final você vai ter, com certeza, os bons frutos, né, de ter vivido intensamente essas fases da maternidade. Você vai viver, vai colher desses frutos, né? Hoje, com certeza, já está colhendo, mas muito mais no futuro, quando você vê os seus filhos vivendo o potencial de Deus na vida deles, os propósitos de Deus. É tão gostoso, é tão prazeroso. Não tem nada melhor, eu posso dizer, né? Nada dá mais prazer do que você ver os seus filhos vivendo a vontade de Deus, e ver que os seus filhos vivem na verdade, né? E ver que os seus filhos estão cumprindo o que Deus os criou para ser. Que Deus te abençoe na sua missão de mãe, que Deus te capacite cada dia, te dê sabedoria e muito amor para que você cumpra com muito zelo a sua missão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Uau! Né? Pessoal, a gente gostaria que você compartilhasse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreva na TV Amazônia. E mande para muitas mulheres esse programa, porque acho que já são mamães e aquelas que serão no futuro precisam aprender. E foi uma aula, né, Adilson? Com certeza. Foi não? Com certeza. É muito bom, como eu falei, é um privilégio ter tido a senhora aqui conosco. A gente já estava bastante tempo cogitando trazer, mas assim, a gente estava esperando o momento certo. Eu creio que realmente a senhora falou agora há pouco, eu estava até pensando aqui, eu falei, cara, é muito legal que ela viveu as 3 fases, né? Ela está vivendo a fase lá do início,
fase do casamento, agora a fase da vovó também, e principalmente a fase que não deixa nenhum momento de ser mãe espiritual, né? Do pastoreio, do cuidado, porque a senhora tem sido uma referência de pastora, de mãe, de amiga, para a nossa igreja, para pessoas, por exemplo, eu sei que se a gente fosse trazer aqui a pastora Regiane para falar da senhora, ela não ia parar de eu chorar aqui, né? Você também ia chorar. Provavelmente. E muito obrigado, senhora, ter aceitado o convite e foi realmente, como o pastor falou, um momento ímpar aqui do nosso programa. Verdade, pastora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, finalizando... Vai ficar faltando só do chefe ali. Não, é porque o chefe a gente está o chefe já era pra ter vindo, mas eu falei com o pastor, o senhor vai vir para a gente inaugurar o cenário novo. O cenário novo não chegou até agora, já faz uns 4 meses. Né? Mas vai chegar, em nome de Jesus, o pastor Luiz vai vir aqui para inaugurar. Né? Vai ser um programa especial, com certeza. Mas, pessoal, fique com a gente na TV Amazônia, na TV aberta, canal 7.1 em Santarém. E no YouTube, faça isso que eu disse antes. Primeiro, se inscreva se você não é inscrito ainda, compartilhe esse programa, faça comentários e curta. Ative o sininho para chegar notificações sobre novos programas e que Deus te abençoe.